Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje nós vamos para a aula de número 26 do curso de Teologia da Cúrio Centro Educacional. Nós estamos no módulo Cristologia e vamos tratar hoje da temática A Natureza de Cristo. Então, um tema muito importante para nós fundamentarmos o nosso conhecimento bíblico e teológico. Vamos juntos nesse aprendizado? Como entender que Jesus era 100% Deus, assim também como ele era 100% homem? Essa doutrina defendida pela Igreja Reformada, assim como a teologia ortodoxa, é algo muito complexo, difícil de, em primeiro momento, entender e aceitar essa realidade. Porém, nós precisamos aprofundar nessa questão porque ela é central dentro da teologia bíblica e teológica, tendo em vista que entender corretamente a natureza de Cristo é extremamente necessário para uma vida espiritual, para uma boa comunhão com o Salvador. Portanto, vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Para aprofundarmos e compreendermos com exatidão essa verdade bíblica, primeiramente, eu não estou aqui dizendo que nós vamos deixar de usar a razão, o pensamento, a lógica, não. Mas não vamos limitar o nosso entendimento das coisas a partir do racionalismo. O racionalismo é uma corrente filosófica que entende que a razão ela é única para determinar o conhecimento e que, através da razão, nós vamos ter a certeza do conhecimento. Os racionalistas, eles desprezam totalmente qualquer outra fonte de saber, de conhecimento, como a fé, a intuição, a experiência. E eles também acham que a razão, ela não falha, ela vai ser precisa para nos levar ao conhecimento. Entretanto, nós vamos compreender aqui que a razão ela pode falhar, até porque, através hoje da racionalização, a gente vê tanta divergência de ideias, portanto, ela não é infalível. O materialismo é uma outra corrente filosófica que veio a partir lá de Aristóteles e que foi propagado por Karl Marx, que entendia que o mundo só é aquilo que é matéria, aquilo que nós podemos tocar, sentir e ver. Essa limitação de entender que a realidade é somente aquilo que é material, ficaria complexo para nós explicarmos a questão do amor, da felicidade, da alma, dos desejos. São questões que não são concretas, materiais, porém não deixam de ser realidade na nossa vida e ninguém questiona sobre isso. Temos também o positivismo, que é a ideia de que a religião, tudo que foi ensinado no passado foi ultrapassado, que hoje a ciência, o cientificismo determina aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. A gente sabe que a ciência ela realmente contribui, a ciência é uma bênção de Deus, foi Deus que deu a capacidade para os homens desenvolverem experimentos e descobrir o conhecimento. Entretanto, a ciência é limitada, ela não consegue analisar além daquilo que pode ser empírico, ok? Então, portanto, nós precisamos ampliar a nossa mente e usar a razão, mas usar também a fé, usarmos elementos que ampliam, né, a nossa compreensão sobre o assunto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. A verdade da encarnação de Cristo, isto é, que Cristo, o Deus eterno, ele se fez carne, se fez homem e habitou entre nós, é algo inquestionável para todos aqueles que conhecem a verdade. As Escrituras Sagradas, ela dá testemunho dessa realidade, mesmo que algumas distorções e más interpretações geraram uma certa heresia dentro desse campo. A gente pode perceber que uma boa exegese hermenêutica, tanto do Antigo Testamento, no qual diversos profetas falavam acerca dessa obra de Cristo, do Messias, o prometido, o eterno Deus que se faria Salvador da humanidade, a gente vai ter aí também no Novo Testamento, nos Evangelhos,
a clareza nos textos mostrando sobre esta obra. O testemunho dos apóstolos também foram marcantes para esta realidade. O próprio Jesus relata da importância deles darem continuidade à sua obra. Os discípulos, os apóstolos, aqueles que aprenderam com Jesus, eles levaram à frente esta doutrina e mesmo em risco de vida, muitos até chegaram a morrer por essa verdade, mas eles não negavam que Jesus era Deus, 100% homem. Ampliando o leque de provas acerca dessa verdade, nós temos também o testemunho dos pais da igreja. Foram os discípulos dos apóstolos, os cristãos do segundo, terceiro século, que ainda vivenciaram ali acontecimentos muito próximos da história e da vida de Jesus na terra. Esses homens tinham com convicção em seus escritos, em seus registros, a realidade da natureza de Cristo. Eles entendiam Cristo como o homem perfeito, o homem sujeito às mesmas fraquezas que nós temos por ser humano, mas nunca rejeitaram que esse mesmo homem, esse mesmo ser humano, ele também possuía uma natureza divina, uma natureza para ser adorado, para ser reverenciado, como sendo o Filho de Deus, o Logos, o Deus eterno. Vamos analisar alguns textos que vão elucidar melhor aquilo que nós estamos afirmando. Temos aqui em João, no capítulo 1, nos versículos iniciais, que diz assim, olha, no princípio era o verbo, João falando, acerca de Jesus. E o verbo estava com Deus, está falando aqui da Trindade, Pai e Filho. E o verbo era Deus. Filho também era Deus, estava junto com o Pai, Pai eterno, Deus eterno, e o Filho também é Deus. Ele estava no princípio com Deus, fala sobre a unidade, sobre a comunhão do Pai e o Filho. Todas as coisas foram feitas por ele. Aqui não está falando do Pai, está falando do Filho, porque segue aqui uma lógica de interpretação. Desde o início está falando do Filho. E o Pai, o Deus Pai, é o coadjuvante dentro desse texto aqui. Então ele, no caso Jesus, foi aquele que fez todas as coisas. E sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Esse texto não precisa de uma profundidade de interpretação. Ele está muito claro, no qual João está comunicando Jesus como sendo o Criador e o sustentador de todas as coisas. Dois outros textos também aqui relatam, no caso aqui, a frase de Pedro, no qual depois de ser indagado acerca da identidade de Jesus, qual era a natureza de Jesus, Pedro, ele vai respondendo, vai responder. E Simão Pedro respondendo diz, tu és o Cristo. No caso, Cristo está referindo a Messias. Messias, no hebraico, no grego, seria Cristo. É uma tradução que significa ungido de Deus, o Salvador. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui nós temos também um outro texto de João 6:69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Quando se fala o Filho de Deus, para a cultura judaica, está referindo ao próprio Deus, da mesma natureza de Deus, então sendo o próprio divino. Temos aqui outros dois textos que também nos chamam a atenção sobre a identidade de Jesus e a sua divindade. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Eles indagaram, porque Jesus havia perdoado pecados, como que ele poderia fazer aquilo se ele não era Deus, segundo os judeus? Então, nesse caso, ou Jesus estava transgredindo uma regra, uma lei, ou ele realmente era Deus para perdoar pecados. É claro que a segunda hipótese está correta. Um outro texto também que mostra essa mesma lógica. Por que diz este assim blasfêmias? Falando sobre Jesus. Jesus estava blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam ali tentando corrigir Jesus, criticando o ato de Jesus de perdoar pecados, porque isso seria uma blasfêmia. Só Deus poderia perdoar pecados. Então, ou Jesus, melhor, blasfemou, ou Jesus era Deus. Claro que a segunda hipótese está correta. Mais dois textos que deixam claro sobre a divindade de Jesus. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou.
Jesus foi adorado. Nesse caso, a adoração só pode ser prestada a Deus. Se Jesus recebeu a adoração, é porque ele é Deus. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus, mesmo na humanidade, mesmo cumprindo a sua missão, ele não deixou de ser digno de adoração, porque a sua natureza divina se fazia presente na sua realidade na terra. O próprio Senhor Jesus, ele dá testemunho da sua divindade. Olha esse texto aqui. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele repete em verdade, era uma regra no texto judaico de que era algo muito importante. Então, quando há uma repetição em verdade, é algo que deve ser enfatizado. Então, ele está enfatizando aqui que ele já existia antes de Abraão. Antes de Abraão existir, ele já existia. Claro, ele é eterno. Ele próprio repete aqui dizendo: eu sou. O mesmo nome dado ali quando Moisés vai indagar ali na sarça, que tem que ter um encontro com Deus, né? E aí ele pergunta sobre o nome de Deus e ele fala assim, o próprio Deus responde: o eu sou. Então o eu sou está se referindo à divindade. Então Jesus, ele se identifica como o eu sou, o Deus eterno. Poderíamos discorrer em outros textos, em outros argumentos para provar a divindade de Cristo. Mas para que o vídeo não fique muito extenso, nós vamos agora trabalhar um pouquinho alguns textos que vão nos mostrar que também Jesus, ele era homem, 100% homem. Olha aqui o texto de Paulo, escrito aos Romanos. Acerca de seu filho, ele relatando de Jesus, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então ele tinha uma descendência de Davi e era, né, de natureza humana. Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, nesse texto aqui, Paulo faz uma apresentação acerca de Cristo e ele apresenta tanto a natureza divina que nós tratamos anteriormente, como ele também trata de apresentar Jesus como sendo 100% humano, vindo da descendência de Davi. Vamos aqui em um outro texto também que fala sobre a natureza de Jesus. E o menino crescia e se fortalecia. Lucas está relatando sobre a infância de Jesus. Crescia e fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus. E a graça de Deus estava sobre ele, falando sobre Jesus na sua infância. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Esse termo aqui, crescia, estava em desenvolvimento. Nós temos que entender que está falando da natureza humana de Jesus. Jesus, sendo Deus, ele não precisava evoluir, progredir, crescer, amadurecer. Isso são aspectos que fazem parte da natureza humana. Então, nesse caso, o que crescia era a natureza humana de Jesus, que estava sendo aperfeiçoada a chegar na plenitude, né, da graça diante de Deus e diante dos homens. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Esse texto que narra sobre a morte de Jesus mostra a sua natureza humana. Como divino, Deus jamais poderia morrer, jamais poderia se render ao seu Espírito. Mas como homem, para cumprir a vontade do Pai e a missão que era morrer pelos pecadores, os eleitos de Deus, Jesus ele teve que passar pela morte, a morte física. Nesse caso, mais uma prova da humanidade de Jesus. Bom, e para terminarmos a nossa reflexão sobre a natureza de Jesus, ficou claro que Jesus era divino, assim como também ele era humano. E aqui Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele relata dessa relação do divino com o humano. Ele fala aqui, ó, no texto, que sendo em forma de Deus, natureza divina, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Sendo Deus, ele não quis ficar igual a Deus, ele se esvaziou,
tomando a forma de servo, falando sobre a natureza humana. Jesus, como humano, ele se esvazia, não deixou de ser Deus, mas ele, em sua missão na terra, ele agiu dentro da sua natureza humana. Depois o contexto vai dizer que depois, cumprir a obra, ele, o seu nome ficou acima de todo nome, voltou, a glorificação através, da ressurreição. Portanto, então temos aí algo que é muito claro, muito sensato, muito lógico, muito fácil de ser compreendido quando nós rompemos, com essa racionalidade tão deturpada pelo pecado e conseguimos enxergar, os textos sagrados de uma forma muito clara, claro, com a graça e a iluminação também do Espírito Santo. Okay? Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido essa videoaula, que possam ter aí aproveitado esse conteúdo. Na sequência, vamos dar continuidade aí ao aprendizado acerca do Senhor Jesus.